Eles ficam, pô, grava até o bom dia, mas eu esqueço. Gravação de 2 horas depois lá, não sabe por É, quê. meia hora de bom dia. Ai, pronto, 7h30. Bem-vindos, 10º dia desta edição do Corpo Quântico de março. Quase metade já, né? Que incrível, que Estamos chegando especial. no meio. Hoje à noite é o Bom meio. dia, Pá. A metade do encontro de amanhã é o meio. É, amanhã passou da metade. O... Então você começa abrindo a mesa, Cláudia? Uhum. Todo mundo vai chegando, aterrissando no espaço, deixa qualquer coisa que você estiver fazendo. Tente colocar os pés no chão se possível. Coluna o mais ereta possível. Você pode respirar profundamente e deixar cair no espaço de trás, no espaço do passado, tudo que você estava fazendo até agora. Todos os quereres e os não quereres da sua caixa, os quereres e os não quereres do seu gremlin. Todas as resistências e os problemas deles. Respira fundo e deixa cair. Agora você vai entrando comigo nesse espaço que a gente está. Esse espaço do corpo quântico, esse espaço de descoberta. Você vai agora jogar a sua atenção para onde a sua atenção está. Onde você vem deixando o seu centro, sua presença, seu poder, sua autoridade. Com quem, com quem, com o quê. Joga essa consciência para você descobrir onde está o seu centro e ter atenção onde ele está. Quando você já tiver essa clareza, você vai com a sua intenção trazer o seu centro de volta até o seu centro físico, 2 dedos abaixo do seu umbigo. Quando o seu centro energético estiver no seu centro físico, você instala o seu clicker e declara a sua corda de aterramento, que mantém o seu centro aterrado ao centro da Terra. Te mantém centrado, te mantém aqui. Na contagem de 3, pode dizer qual a cor do seu cordão. 1, 2, 3. O meu azul claro. Azul. Rosa, roxo, Dourado. lilás. E agora, por último, você vai declarar a sua bolha de espaço pessoal, que separa a sua energia da energia do mundo. 1, 2, 3. Isso. Mais um último passo. Você vai pegar uma pérola dourada, vai levar até o topo da sua cabeça. Vai respirar profundamente. Vai soltar. Isso, e deixa ela cair por todos os seus chakras e todos os seus corpos, até o seu centro energético, explodindo como o nascer do sol, preenchendo sua bolha de espaço pessoal com a sua energia. Isso, respira profundamente. Quem chegou depois, quem não fez ainda, pode fazer desde o começo do processo, enquanto a gente vai conversando, vocês já sabem o processo. Ele é muito importante, e valioso para você estar aqui com a gente inteiro e quem está assistindo também. O nosso corpo fala. E o propósito daqui muito é saber escutar. E
uma das formas que eu mais estou aprendendo a conversar com o meu corpo é a partir de perceber os equívocos que eu cometo na hora de conversar com eles. Vou perceber às vezes que eu não escuto. Isso me dá uma distinção entre quando é escutar o meu corpo e quando é não escutar o meu corpo. O resultado que escutar o meu corpo traz, o resultado que não escutar o meu corpo traz. Então, por exemplo, antes de ontem, eu estava tendo um dia meio extraordinário, assim. Eu estava ouvindo o meu corpo, cada passo que eu dava. E o que ele queria, o que ele precisava, e eu fui dando, e é um ritmo que você entra, assim, tipo... Ele vai me avisando o que ele precisa para estar nutrido, o suficiente para dar meus passos. Eu vou dando isso para ele, e eu vou tendo essa energia que ele me dá para eu dar os passos que eu quero dar, para eu criar as coisas que eu quero criar, ou para ele me dizer as coisas que ele quer que eu crie. Eu estava nesse ritmo. Aí, estava nesse ritmo também ontem de manhã. Fiz o nosso corpo quântico, depois peguei, tomei um café que ele falou para tomar, depois dei uma sessão, foi super legal. Depois peguei e saí, fiz umas coisas de trabalho, então foi super legal também. Tava nesse ritmo, tava nesse ritmo. Eu lembro que chegou uma hora, eu tava fora, fui pegar meu celular, fui consertar, e o meu corpo ele foi bem claro comigo. Ele falou, eu preciso de um prato de arroz, feijão, batata, alguma coisa nutritiva e uma salada. Ele falou assim, foi que eu precisava desse prato. Eu falei, nossa, ele precisa desse prato. Aí eu falei, tá bom. Fui lá num restaurante que poderia ter essa opção. Aí eu olhei o cardápio e vi que esse prato era muito mais caro do que um outro restaurante que normalmente o meu corpo gosta, que é bem nutritivo e tudo mais, que tem um pouco ali pra frente. E eu escolhi não pegar esse prato. E aí eu peguei e fui no outro restaurante que estava fechado, aí meus amigos estavam indo no café, eu acabei indo pro café com eles. Aí fui num café e acabei comendo tipo um toast de pesto de tomate, queijo, e um coisa de banana com doce de leite, em vez de comer o que o meu corpo tinha dito. E isso, depois eu percebo, olhando para o dia de ontem, eu percebo como isso, desmontou o meu dia. Passou aquele momento, eu comecei a não ter a mesma quantidade de energia que eu estava tendo no decorrer do dia. Aí eu cheguei em casa, mas aí meu corpo já estava mais desnutrido. Aí eu comprei um pão de queijo no meio do caminho. E na última mordida do pão de queijo, eu me falei, puta, eu vou me arrepender de ter comido esse pão de queijo. Aí comi esse pão de queijo, e aí desandou mais ainda, tava sem energia para trabalhar, para fazer coisas. Aí o meu corpo queria tomar um banho, não tomei um banho, fui lá, fui tentar fazer mais coisas de trabalho. Depois percebi que desmoronou assim até a noite. Fiquei até hora de dormir. E, e é muito assim que eu venho percebendo, tipo, a vida tá me convidando para viver uma vida nutritiva, e a vida, eu digo, o meu corpo, os universo, as sincronicidades, eles estão me convidando o tempo inteiro para viver uma vida nutritiva, para viver uma vida gostosa, saborosa, com aventura, com descoberta. Às vezes ele está me convidando nos pequenos detalhes. Às vezes ele está me convidando com grandes detalhes, tipo, sai do seu trabalho, tipo, muda de casa, tipo, coisas maiores, que são o seu próximo passo e você precisa dar eles. E às vezes o seu próximo passo são coisas menores, como, por exemplo, eu estou seguindo todas as coisas maiores que o meu corpo está me falando. Ele está me falando para onde eu morar, eu estou indo morar. Ele está falando com o que trabalhar, eu estou trabalhando com isso. E aí ele vai me convidar nas coisas menores, tipo aventuras que ele quer que eu faça. Ele quer que eu veja algum amigo, ele quer que eu fale com uma tal pessoa, ele quer que a vida quer que eu coma de certa forma, a vida quer que eu durma de certa forma, durma tanto tempo, que eu faça, pare tal espaço. Então, coisas menores que ela vai trazendo para mim, né? Que no fundo não são menores porque são as únicas coisas que importam naquele momento. Mas a vida está sempre nos convidando a dar esse próximo passo extraordinário, ou esse movimento agora. E você tem duas opções. Ou você não vai para esse caminho e você fica com a sensação de que a vida está sendo uma bosta, ou de que tem algo errado, ou de que travou. Ou você segue esse caminho e você tem aventura e diversão pra caralho. Meio que parece meio estranha a escolha, né? Tipo, é claro que eu vou querer esse. Mas você vai ter que realmente estar para você ter isso, você tem que realmente estar comprometido em ouvir o que o seu corpo está te dizendo, confiar nas informações que ele te traz
e tá disposto a atravessar os medos do novo, o medo do não saber como vai ser, o medo da aventura, o medo do desconhecido. Você vai ter que descobrir no meio do processo, e não é descobrir, tipo, ah, tá, eu tô oferecendo o clube do medo, então você vai no meu clube do medo e você vai intelectualmente entender como lidar com medo e pronto, você vai... Não, não é isso que eu tô falando. No meu clube do medo, você vai aprender a enfrentar essas coisas tendo um time. Mas eu não vou te ensinar intelectualmente sobre o seu medo. Você pode começar desde agora, você pode começar já, porque é uma coisa que você aprende na prática, fazendo, experimentando. Então você tem esses dois movimentos. Eu lembro uma vez também, eu lembro o dia que eu descobri isso. O dia que eu descobri isso. Eu estava Isso cai muito valioso para o tema de hoje, os sentimentos também. Eu estava passeando na rua e eu lembro que eu tava no sul, eu acho. Enfim, tava fazendo voluntariado na minha escola. E eu tava caminhando na praça nesse dia, era tarde, eu tava indo na praça para me nutrir. E meu corpo tava com muita vontade de fazer parkour. Tipo, ele queria muito que eu movesse ele fisicamente. E ele falou, faz parkour, faz parkour. Tipo, na praça, para começar a fazer parkour, treinar um pouco, me mover fisicamente. E a minha caixa não tava me deixando fazer. Ela tava com, não queria fazer parkour na praça, tinha medo de parecer patética, das pessoas acharem engraçado, de rirem, de eu ficar treinando ali parkour na praça e etc. Minha caixa tem essa coisa de que ela só quer fazer algo em público quando ela é muito boa naquilo. Tipo, ela só quer fazer parkour em público quando ela está sendo muito bom em fazer aquele movimento. Porque aí o pessoal vai achar legal e não patético. Então, minha caixa estava me segurando, assim. E eu comecei a sentir... Eu comecei a sentir uma raiva, uma tristeza e uma coisa assim, e eu não estava indo fazer, e aí eu sentei para tentar, tipo, ouvir meus sentimentos e respirar fundo assim, e aí eu fui tentar ouvir meus sentimentos, tipo, que raiva, que você tem para mim, que tristeza que você tem para mim. E minha raiva pegou e virou para mim e falou, que porra de ouvir o quê? Eu não quero que você me escute, eu quero que você faça. Faz o que você quer, menino. E aí eu, não, mas eu vou processar aqui. Que processar o quê? Eu só quero que você faça e você não está fazendo. Não quero que você me escute. Eu quero que você saiba o que eu tô falando para você fazer. Eu tô falando para você fazer o que você quer. Sua vida vai ser uma bosta se você não fizer o que você quer por causa que os outros pensam. E aí eu, ai, caralho, tá bom. Eu ouvi assim, falei, meu Deus do céu, tá bom. E aí, eu tinha essa... E eu fiquei um tempo ainda antes de decidir fazer, e eu fiquei com essas duas opções. Ou eu seguia o que o meu corpo tem para mim, o que meus sentimentos têm para mim, ou minha vida ia ficar uma bosta. Meu dia ia ficar uma bosta. Não tinha muita opção. É um dos dois. E aí eu acabei, deu medo, tava com medo de fazer parkour, tava com super medo de fazer parkour na frente de pessoas. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer. Tá. Aí eu fiz. Pronto, abri um dia lindo para mim. Depois eu ainda fui, passeei, experienciei realidade. Pá! Abri um caminho extraordinário para mim. No dia seguinte também, eu lembro que eu estava experimentando muito com isso. E eu estava caminhando e uma amiga minha me fez um convite, assim, ela falou, olha, vamos subir lá naquele... Ela apontou para o topo de uma montanha, assim, está no meio da cidade. Ela falou, vamos subir lá no Cristo? Eu falei, e eu não estava no Rio, não estava no Sul, mas é um outro lugar que tem o Cristo. Falou, vamos subir lá no Cristo? Aí eu olhei, falei, lá? Ela, lá. Ela como? Ela a pé. Aí eu falei, quanto tempo a gente demora? Ah, vai dar umas 3 horas e pouco para ir e voltar. Aí eu olhei e minha caixa e meu Gremlin falou assim, não, tipo, não vamos subir lá, não vamos caminhar 3 horas e meia agora, tipo, pelo amor de Deus. Só que uma parte em mim, o meu ser, tava falando, vai. Eu falei, ai meu Deus, se eu não for, vai ficar uma bosta, eu sei que é pra eu ir. Ela falou, tá bom, eu vou então. E aí eu fui incrível, assim, foi surreal, fiz várias descobertas conversando com ela no caminho, a gente se divertiu horrores. No final demorou, sei lá, 4, 5 horas, que a gente demorou mais caminhando ainda, mas foi, tipo, muito gostoso. Então, a vida está sempre te convidando. E o que eu falei ontem é sério. Nós, seres humanos, somos condenados ao livre-arbítrio. De certa forma, é quase que uma condenação também. Às vezes eu queria evitar essa responsabilidade. Tem como a vida escolher por mim?
e eu vou, mas de certa forma aí que fica o divertido também. Aí que fica tá, eu tô criando uma vida extraordinária para mim, porque eu tô decidindo seguir, eu posso escolher, porque assim, o seu gremlin tá te convidando para a vida de gremlin dele. A sua caixa tá te convidando para a vida de caixa dela. E o seu ser tá te convidando para a vida de ser. Qual você escolhe ouvir? E sua caixa tem uma vida para você. E talvez você que esteja ouvindo hoje seja a vida que ela construiu. Talvez hoje você esteja na sua vida de caixa. O seu gremlin tem uma vida para você. Uma vida na qual ele foda-se, não quero a vida de caixa, então eu vou beber pra caralho, eu vou assistir filme todo dia, o tempo inteiro, eu vou usar droga, eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou... Então ele tem a vida de gremlin para você. E o seu ser tem uma vida que você não sabe como é. Você também não vai saber, você pode só descobrir como é. É, muito, é tão grande, tão detalhada, tão complexa que não cabe no conhecimento o tamanho dela. E isso dá medo. Isso dá medo. E é isso dá medo. E aí, por que deixar isso impedir a gente de dar o passo? Por que deixar isso impedir a gente de fazer o que a gente quer? Então tem esses convites e tem tanto em movimentos grandes e no que eu aprendi, assim, pessoal, em respeito a grandes movimentos, grandes mudanças. Nessas pequenas mudanças, é muito assim. A vida me faz um convite e eu aceitei, tive um dia gostoso. Não aceitei, tive um dia bosta, cheguei no fim do dia, vou dormir. Falo, nossa, aquele momento eu não aceitei o convite, né? Tá, amanhã eu vou fazer diferente. Aí pronto. Eu vou construindo isso e a cada dia aprendendo a fazer um pouco mais a conexão. Então eu faço muito isso comigo mesmo. No que diz respeito a grandes movimentos, e isso é bem importante, presta atenção, pessoal. No que diz respeito a grandes movimentos, a coisa é outra. Porque às vezes grandes movimentos, como por exemplo, mudar de casa, sair do trabalho, tentar algo novo, mudar de companheiro, terminar um relacionamento, né, no caso, coisas do tipo, elas são quase como grandes próximos passos da nossa vida. E ela é o próximo passo que a gente precisa dar. E se você não dá ele, enquanto você não der, vai ficar travado. Entende? Ela é o seu próximo passo. E quanto você não der esse próximo passo, sua vida vai empacar. E vai ficar cada vez mais desconfortável o lugar onde você está. Vai ser como uma panela. Você vai começar a cozinhar no lugar onde você está. Então a vida vai ficando mais horrível e mais horrível no lugar onde você está. Não porque a vida é maldosa, mas pensa assim, ó. Essa força criadora, essa consciência, desenhou uma vida tão incrível para você, tipo, ela desenhou, ela preparou sincronicidades, preparou aventuras, preparou experiências tão incrível, ela dedicou tanto tempo e energia, assim, ela criou algo tão único e que ela sabe que você vai se explodir de deliciosidade se você deixar, se você ir nessa direção. Então ela preparou essa vida para você, cheia de aventuras, cheia de altos e baixos e danças e etc. E ela sabe que você vai curtir, então ela quer que você vá para essa direção, ela quer mesmo que você vá. Ela não é cuzona. Se você decidir não ir, não é que ela vai te dar um tapa de cara, não. Mas ela liga o calor, entendeu? Você decidiu não ir, ela liga o calor para começar a ficar desconfortável para você ir. Puta, você não tá indo mesmo assim, ela aumenta a temperatura. Você não tá indo, ela vai aumentando pouco a pouco, assim, para que não seja tão doloroso o movimento. Mas se você vai ficando, ela vai ligando fogo no 300, entendeu? E começa a queimar sua bunda, falando, sai daí, mano. Não tá legal. Israel, eu posso colocar que foi o que aconteceu. E aí eu percebi que eu gosto de calor, né? Porque eu tô a 16. E você tá falando isso, eu falei assim, é isso. Eu demorei tanto tempo para... Eu posso, né, colocar? Te atrapalha? Uhum. Para entender os meus dons, o que realmente desde sempre eu gosto de fazer, e tentar, né, na medida do possível, que eu estou aprendendo a não me importar com o que os outros estão pensando. Então eu tinha um super consultório, uma casa, e eu falei, não preciso de tudo isso. Eu fui para um menor, falei, não, agora vai funcionar.
né? Mas ainda fazendo coisas que não era o que o meu ser queria, não que eu não gostasse, mas dentro de um ambiente que supostamente é o correto para que uma nutricionista, uma terapeuta ele esteja, irarará. Aí eu falei, gente, quanto gasto, quanto... Meu, eu acho que eu tenho tudo a ver com um coworking legal. Tipo que... Aí eu falei, não, mas coworking? Tipo, eu saí de uma casa, fui para um menor, e aí eu vou para um coworking. Aí eu falei, vou parar. Não sei quem é, não sei se é a Caixa, não sei se é o Gremlin. Aí eu falei assim, não, eu vou decidir. Isso foi semana passada. Aí eu falei, não, acabou, não vou. Porque aí começa a aparecer umas contas, não sei da onde, sabe? O cano estoura, o ar-condicionado pifa, aí você tem que bancar umas coisas que você fala não estava contando. Aí eu falei assim, já entendi, universo, calma, respira. Aí eu falei, eu vou ver. Aí, nisso que eu falei assim, eu vou ver o coworking e tal, aí as coisas voltaram a fluir, sabe? Só que eu não fui ver, eu enganei. Eu não fui ver semana passada. Meu, a minha semana começou num vulco. Aí o ar-condicionado real, um calor aqui em Santos de 250 graus na sombra. O ar-condicionado pifa. Aí eu falei, fudeu. Aí a agenda toda remarca, não dá para ir. E não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. Estou indo ver o coworking. Aí fui ver o coworking. Falei assim, Nath, ó, a minha assistente, falei assim, olha, Nath, tal. Tava enrolando para falar minha decisão para ela, porque ela é uma ponta firmíssima comigo, mas, tipo, eu tenho que pensar em mim, eu não posso, né, sustentar os outros e dar o aporte para o outro sendo em detrimento a mim, né? Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, não, vou lá, vou ver o coworking, adorei o coworking, as meninas super gente boas, legal. Aí voltei, falei assim, Nath, falei com clareza tudo, a gente chorou, deixou rolar as emoções, né? Foi tudo perfeito. Peguei, liguei pro pessoal. Sabe assim, quando as coisas... Bom, resumo da ópera, sem praticamente nenhum custo, eu vou conseguir quebrar o contrato. Dia 10 de abril eu estou saindo. Vou ficar um mês de férias. E assim, até dia 10 minha agenda tá bombando. Tipo assim, olha, você vai ter dinheiro para ficar um mês de férias, manja, para pagar todas. Aí eu falei assim, misericórdia, Deus, que legal. E foi muito isso. E o medo em mim tá, tipo, surreal, mas ao mesmo tempo que tá surreal, as coisas estão se encaixando. Sabe aquele passo? Eu brinco que até no tarô tem o louco, né? Tem o passo de fé. Tipo, dá o passo que o chão vai aparecer, se esse passo for verdadeiro, sabe? Então, não parece que foi muito programado, mas já está tudo programado, sabe? Eu não sei explicar, mas está sendo fantástico. E todo mundo fala assim, nossa, Cássia, tá diferente. Nossa, cortou o cabelo. Eu falo, porra, não fiz nada, nem pentear ele, eu tô penteando direito, né? Então, assim, é uma luz, é uma leveza que vem que não foi fácil. Mas, tipo, e quando eu coloquei a minha verdade até para a família, para o companheiro tal, o que antes era resistência virou apoio. E eu antes culpava todo mundo, talvez, eu estava num drama tão absurdo que eu falei assim, meu, o problema não é o companheiro, sou eu que também não... E hoje eu falo assim, olha que maravilha. Então, o que era problema, tipo, trabalho, casa, nananana, de repente, parece que como uma bolha de gás, assim, tipo, explodiu e tá tudo ótimo. Tá tudo andando. Que valioso, Karina. Gratidão por compartilhar. E é isso mesmo, assim, a quantidade de vezes que eu dou os passos sem saber como eu vou resolver, como eu vou fazer as coisas, mas eu sei que é o passo que eu preciso dar, é isso. É uma prática de você estar ok com sentir medo. E aí, entre os sentimentos, é estar ok com sentir os sentimentos e usar eles. Estar ok com sentir medo. Ah, sinto medo porque eu não sei como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, como as coisas vão acontecer. Tá, o que você tem para mim, medo?
Às vezes meu medo fala, espera, vai aparecer. Ou às vezes meu medo fala, toma essa ação, toma aquela ação, fala com tal pessoa, reorganiza isso, reorganiza aquilo, ajeita isso, ajeita aquilo. Então a vida... Good morning. Então a vida, ela vai se ajeitando de certas formas para você. E é um processo de você estar ok com sentir medo. Eu tô ok com estar medo fluindo no meu corpo. Eu não tô resistindo, eu não tô... Ai, meu Deus, medo, então... Meu Deus do céu, eu tô com medo, então não posso tomar essa decisão. Meu Deus, que dá medo, medo, socorro. Entendeu? Porque a cultura moderna, e não só a cultura moderna, a cultura New Age também, a cultura nova era, tá te assustando de medo, tá te dando medo do medo. Ah, não, medo baixa vibração. Ah, não, medo quer dizer que tá errado. Ah, não, medo quer dizer que é fraco. Então, se eu for na direção... Lembra o mapa que a gente tem do medo, que a gente construiu outro dia? Medo é igual fraco, medo é igual vulnerável, medo é igual baixa vibração, medo é igual falta de profissionalismo. Então, medo é igual esse montão de coisa. Aí você vai dar um passo na direção do desconhecido. Você sente medo, e você, não posso isso, volta, volta. E aí você acaba não dando os passos que a sua vida está te convidando para dar. Não dando os passos no desconhecido. E é isso mesmo. Coragem não é sobre você não sentir medo, mas é sobre você ir com medo e desenvolver essa relação com o seu medo. Construir se aventurar na vida. A vida ia ser muito chata se você soubesse como ia tudo se resolver. Ia ser muito chato. O ser humano é um bicho difícil de entreter. Quem de você percebe que você é um bicho difícil de entreter, difícil de desentediar, difícil de... Isso é complexo. O ser humano é um bicho difícil de entreter. Então, essa consciência cósmica criou algo complexo para nos entreter. Criou algo muito complexo. A gente não estaria entretido o suficiente com a vida se a gente soubesse como tudo ia ser, como todas as respostas iam vir, como as coisas iam acontecer. Faz parte do filme, entendeu? Faz parte do filme. Faz parte do filme, a gente. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, agora acho que deu. Ai, meu Deus, mudou isso, vai mudar tudo. Ai, meu Deus, achei que esse ano ia estar para aqui, tá falando para eu ir morar na Tailândia. Ai, meu Deus, eu achei que eu ia trabalhar com isso e agora meu trabalho mudou. Ai, meu Deus, eu trabalhei tantos anos com isso. Entendeu? É um entretenimento da vida. O filme da vida rola assim, entendeu? Rola assim. É o rolê de ser bem-aventurado. Bem-aventurado é que você está curtindo aqui o movimento inteiro da vida, as coisas acontecendo. Você está se aventurando, você está correndo o risco de viver uma vida gostosa, uma vida de aventura. Então, os seus corpos, a vida, o seu ser, os seus sentimentos, eles estão sempre te levando para esse próximo passo. E eu quero ouvir mais, se mais alguém tem a dizer algo sobre isso, antes da gente pular, então, mais nos sentimentos. Só senti de trazer isso hoje. Agora te ouvindo, Israel, acho que me veio muito aquilo do que a gente falou um pouquinho ontem, sobre o medo da finitude da vida, assim, né? Nos trazer a clareza do que eu me arrependeria de não ter feito. Então, de repente, esse é um bom guia, assim, usar o sentimento do medo para trazer essa clareza de o que é que eu tô, de repente, com medo, ou adiando, ou postergando de alguma forma, né? E não tô fazendo. E, de repente, é esse próximo passo, né? Que tá empacando um pouco as coisas, assim. Uhum. Sim, pode ser muito. Ele pode ter muito, muito valor para você nesse sentido, porque ele está te falando aquilo que é essencial para você e que você não está fazendo. Ele tá falando que é essencial para você e você não está fazendo. Foi isso Quantas... que... Desculpa. Pode falar. Eu não sei se ela terminou de falar também. Mas foi isso que eu senti na decisão do meu divórcio. Era exatamente isso. Pensar que eu ia viver aquela vida para o resto da vida. Aí, pensando nessa finitude também, né? Então, a vida tem fim, eu tenho um corpo perfeito, eu sou saudável, eu tenho possibilidades, trabalho, meus pais,
praticamente uma vida perfeita. E daí eu sou infeliz e vivo num relacionamento que me faz infeliz. Numa casa, numa... E aí você para pensar e você fala, meu Deus, né? É quase como jogar tudo fora, sabe? Jogar todas as possibilidades, todas as oportunidades fora. Mas é isso, foi a força que eu tive, foi isso. E aí não foi, sei lá, se era caldeirão que tinha em mim, o que que era, porque, na verdade, acho que era uma dor imensa. Foi outra dor imensa para terminar aquilo, porque para mim eu não tenho nenhum falecimento perto de mim, e foi o maior divórcio, maior morte que eu vivi até hoje, foi o divórcio. Mas é exatamente isso, acho que numa magnitude extrema, contrária ao que você falou, Israel, mas é exatamente isso. Gratidão, Vanessa, por compartilhar e gratidão. Primeiro gratidão. Posso parabéns, falar? E parabéns. Sim, Mônica, deixa eu só trazer uma coisinha antes. Sim. Parabéns por dar esse passo. E nesse quesito de contrário, né? Tem muito desse movimento assim que eu percebo com a vida. Então, ela começa a aquecer o calor para você mudar. E se você pega no começo, ou seja, quando tá quentinho, e você percebe, eita, tá quentinho, vou mudar, vou dar o próximo passo que a vida tá me dando. Às vezes até, por exemplo, que a Karina fez, meu Deus, percebi que essa semana empacou por causa disso, então já vou mudar. Às vezes fica mais curto, percebi que esse dia empacou por causa disso, então vou mudar. Ou percebi que essas horas empacaram. Então você começa a perceber, assim, os movimentos de mudança. E você, quando tá quentinho, você pula, você tá pulando pelo, vou viver aquilo que eu quero. Mas quando já tá tão quente e a vida começou a esquentar, em vez de você sentir a quentura e mudar, ou ficar na quentura, você foi, tipo, colocando proteção. Tipo, vou deixar minha caixa mais rígida, vou ligar o ar-condicionado, vou tacar uma água no meu corpo. Você, tipo, vai resistindo com todas as suas forças. Vou me amarrar no chão para não ser mexida. Vou, meu Deus, tomar um sorvete para esfriar. Vou botar um tapete no chão para não sentir o pé no chão. Você começa a criar todas essas resistências, todas as estruturas. Sua caixa começa a criar mais resistência possível para você não se mexer. Chega um momento que está tão quente, mas tão quente. E a vida foi meio que andando, assim. Ela foi meio que andando e está tão quente, tão calor, que você está saindo não é nem pelo que você vai receber depois, mas só para se livrar disso daqui. Você está sendo obrigado a se mexer só de tão desconfortável que está o lugar que você construiu para você. E aí, você vai ter que dar esse passo, vai ter que correr um pouquinho atrás, né? Você vai ter que desmontar mais de uma coisa. Você se adormeceu tanto e a vida andou tanto por você, que você vai ter que dar uma corridinha, um trotinho por um mês, entendeu? Um trotinho por alguns dias, por algumas 2 semanas. anos. E esse tempo, no caso, Vanessa, depende muito de quanto você está se arriscando, né? Quanto que você deu esse grande passo, tipo, você deu esse grande passo. Mas quais são os outros passos que por esse tempo todo você não ouvir, estão precisando ser dados ainda? Quão distante você está de onde a vida quer que você esteja agora? Entendeu? E fora que a gente anda também um pouquinho queimada, né? Então a gente tem que pensar nisso. Sim. Então, como que você pode cuidar de você, cuidar desses ferimentos, dessas queimaduras, e como que você pode ser mais arriscada ainda, porque você foi segurando, entendeu? A vida foi andando, o calor foi chegando e você não foi andando junto, você foi segurando. Então agora você tem um desertinho pela frente para enfrentar, até você chegar na área fresca. Então, você tem Eu traduzo o seu foi segurando por foi endurecendo, foi enrijecendo. Uhum. E hoje eu estou tentando, nesses 2 anos, eu tenho buscado, tenho tentado, e estou aqui por isso, né? Tirar essa dureza, tirar esse enrijecimento para poder chegar em mim, né? E foi muito interessante, esses dias a colega colocou a situação de saúde que ela viveu, e na minha insegurança de, meu Deus, estou fazendo certo ou não, eu tenho 2 filhos, tem outras pessoas envolvidas, não sou só eu, né?
A minha única certeza é que se eu permanecesse, eu teria câncer. Porque toda aquela dor que eu vivia, ela ia se transformar numa doença. E eu falei, eu não preciso disso, né? Se eu tenho entendimento, se eu tenho clareza, eu não preciso viver uma doença, eu posso sair. E foi isso que me moveu, foi a certeza que eu teria uma doença. Eu sei até o lugar, eu teria. Então, a Mas vida, ela... cheguei. Eu tô feliz que você é. Deixa isso te acertar também. Essa tristeza e alegria de você ter escolhido por você antes de ter tomado o martelo da vida. Ter escolhido por você antes dela ter te quebrado em dois, para você poder escolher. E, e, e é isso, gente. A cultura moderna mentiu. Essa ideia da vida perfeita, estável, estática, previsível, é uma mentira. É uma grande mentira da cultura moderna. Isso não preenche a alma de um ser humano. Quem já se tocou que isso não preenche a alma de um ser humano? Isso não preenche a alma de um ser humano. Vou compartilhar também aqui um pouco da minha experiência, né? Essa questão de ter que correr atrás, porque é bem assim, se a gente quer só andar pela vida, é aquela música, deixa a vida me levar, que ela vai te levar para os lugares em que você tem que obedecer, tem que ser certinho. Só que chega uma hora que a essência da gente não deixa e ela começa a cutucar. Quando eu era casada, o meu filho devia ter uns 15 anos, o Gabriel, de 15, 16. Ele teve uma grande decepção amorosa. Não, ele tinha mais. Já era perto, ele já estava com 18, ele estava estudando, já estava fazendo faculdade em São Paulo. E ele teve uma grande decepção amorosa. E ele largou a faculdade por isso. E eu chamei ele para aquele discurso de mãe. Filho, pense em você. A sua vida está aí pela sua frente. Você tem que pensar em ser feliz, buscar a sua felicidade. Essa dependência de uma pessoa. Falei aquele discurso bem de mãe, que incentiva, que faz que quer o filho volte a olhar para ele, a se amar, a se encontrar. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, igual a senhora faz com o pai? Então, aquilo me acertou muito, porque eu percebi que eu estava com um discurso, né, verbal e com atitudes totalmente contrárias. Mas, mesmo assim, eu mudei bastante coisa, mas não tomei nenhuma atitude em relação ao casamento. Até que, 1 ano e meio depois, eu fui parar na UTI e literalmente briguei pela vida. E aí, depois que eu saí da UTI, 3 meses depois, eu pedi a separação. Eu me separei. Então, ou a gente anda pela vida, deixa a vida levar, ou a gente corre atrás do prejuízo, luta para viver, ou você começa a voar, surfar, vamos dizer assim, que eu vivo falando, a gente surfa nas ondas do campo, você começa a surfar nas informações que vêm e deixando o seu corpo, porque no surf, quanto mais duro você fica, mais você cai. Quanto mais flexível você fica, deixando se levar pela onda e percebendo o que a onda está pedindo para você conseguir se manter ali, né? Aproveitando a onda, brincando com ela, se alegrando de estar ali, mas você consegue ficar de pé na prancha. Então, quanto mais a gente surfa essas informações, igual a Karina trouxe, mais a gente rapidamente começa a curtir o trajeto. Quanto mais rígido a gente fica, igual a Camila acabou de trazer brilhantemente, mais a gente tem a certeza de que tudo vai sofrer, o corpo físico principalmente vai sofrer de Vanessa. alguma forma. Gratidão, Cláudia. Só para compartilhar aí.
que as meninas trouxeram, que é bem por aí. A gente tem escolha, né? O livre-arbítrio, ele é muito difícil. Mas a gente tem que usar esses corpos todos, a necessidade deles, para compreender que escolha agora eu realmente quero executar na minha vida. Gratidão. Cláudia, eu tenho um convite perigoso, talvez, pelo tom de tristeza que eu ouço na sua garganta, atrás de você falando a gente. Eu tenho o convite de falar se você estaria disposta para falar a mesma frase que você falou agora com eu. Sim. Sim? Eu tenho que realmente fazer escolhas. Uhum. Você tem que realmente fazer escolhas. Uhum. Gratidão, Cláudia. E você não precisa ficar bem agora. Deixa eu te acertar. Deixa essa tristeza te acertar mesmo. Nossa, Não Cláudia, precisa, tá ok. fala o que você quer falar. Eu tomei um engasgo aqui de mim mesma, que eu sinto que está na sua garganta, parece um... Não consigo parar de tossir. É um choro contido na garganta. Acho que de todas nós. Não se preocupe com a gente, porque, na verdade, meu sentimento é esse, que você chora por todos nós. Então, você está num ambiente seguro conosco. Por incrível que pareça, hoje, né, no modelo do corpo quântico, hoje a gente trataria do tema da quebra de maldição de sangue. E quem já está acostumado aqui sabe bem o que é isso, né? É uma correlação entre mulheres que acabam aceitando seguir o mesmo trajeto, o mesmo caminho da mãe, da avó, da bisavó, e acaba trazendo para si essas mesmas dores. Muitas vezes, para salvar a mãe, sabe, porque viu a mãe passar por algo e agora ou eu vou ensinar a mãe como deve ser, ou eu vou salvar minha mãe para que ela possa voltar a ser feliz através de mim. Então, são N motivos que fazem com que a gente acabe construindo esse caminho, né? Feminino, esse caminho mais responsável, esse caminho que foi construído em torno das mulheres. E a gente sabe aqui o quanto é duro e o quanto a gente tem trabalhado isso. Cláudia, para liberar. Você pode continuar falando em primeira pessoa, por favor? Uhum. Não, mas eu quero primeiro trazer essa reflexão, tá? Eu vou voltar para a primeira pessoa. E quando a gente faz esse processo da quebra de sangue, quebra de maldição de sangue, a primeira coisa que a gente fala é justamente eu, né? Na responsabilidade de todas as minhas células, moléculas, partículas, e a gente começa a ter clareza disso. A gente realmente se coloca na responsabilidade dos nossos atos, dos nossos medos, das nossas tristezas. E começa a perceber o quanto nós estamos usando esses processos todos para não olhar para a nossa própria tristeza, para não olhar para a nossa própria liberdade. Então, quando a gente faz essa quebra, é muito para olhar na centralidade do meu ser, na centralidade de quem eu sou.
Então, é isso hoje, na centralidade do meu ser, na centralidade de quem eu sou. Eu quero buscar romper com todos esses padrões. E realmente, se tiver mais um choro de todas as mulheres, que seja o último, porque que cada uma de nós, que eu possa, a partir de hoje, chorar só o meu choro, para seguir adiante só com a minha história, fazendo a minha própria escolha. Então, é isso que eu queria falar. Que, por incrível, a gente está sempre conectada. E o bom é, em time, não assumir a dor do time. Em time, eu apoio você para você não assumir a dor de todo mundo, assumir só a sua. Em time, a gente se sente apoiado, em time eu me sinto apoiada para hoje chorar só a minha dor. Clau, agora você falando, me veio uma clareza, porque às vezes pode ser um pouco minha caixa falando que é feio falar isso. Eu ficava com um pouco de... Não sei se era... Eu acho que era raiva de não conseguir... que algo me falava assim, vamos ajudar, mas eu estou trabalhando para olhar as minhas dores. Karina, E aí, de repente... sinto muito, deixa eu te interromper rapidinho. Lógico. Kátia, você precisa de alguma coisa? O que você precisa? Me veio forte, né, esse choro, assim. Eu venho de uma tradição de mulheres muito fortes, assim, né, de mulheres muito Maria Homem mesmo, e eu também sempre fui muito Maria Homem, muito transitava assim em ambientes muito masculinos. E um dia eu acho que eu decidi assim, não, agora eu acho que eu vou ser mulher, acho que eu estou achando que eu dou conta. E casei assim e aí eu comecei a reconhecer uma servidão e não um casamento, né? E quando a Vanessa falou do divórcio, né? Eu resisti muito, ficando nessa caixa, esquentando, o bicho pegando, esquentando. E esquentou tanto que eu fui explodida, né? Eu fui mandada para fora, não. E essa dor tá toda, né? E assim, aqui é a oportunidade de chorar essa dor de todo mundo, assim, eu sei que eu tô chorando junto. E acho que é isso. Obrigada por poder falar. Obrigada. Gratidão, Kátia. Obrigada. Fica à vontade para chorar aqui e para praticar fazer sons também. Obrigada. A Mônica, acho que queria falar também. Eu me vi muito na fala de absolutamente todas vocês. Todas, incrível, mas é a mesma história. Eu acredito que não é por acaso que a gente está aqui juntos nesse grupo, porque em algum grau cada um de nós tem muita coisa para acessar, para a gente se libertar mesmo de todas essas amarras que nós permitimos que o outro colocasse na gente e a gente colocou na gente também. Então, na fala de cada uma, da Karina, é exatamente isso. Quando eu fui fechar meu espaço, o meu espaço chorava. Eu já via que não estava dando certo e eu pedindo clareza. E ele me trazia clareza e eu pedindo clareza, ele me pedindo... E foi aquela coisa dolorida, até que eu ganhei viagem. Falei, cara, eu preciso sair daqui para me pensar. Então, ganhei 3 viagens
para sair daqui, para mim poder pensar fora, para não tomar um passo errado. E quando eu voltei, meu espaço todo mofado. E ele estava aberto e estava sol. Eu falei, entendi. Aí foi quando eu conversei, terminei a sociedade, foi tudo em paz. Hoje elas continuam minhas amigas, só não são minhas sócias mais. Mas mesmo assim eu entrei muito na raiva, porque eu já estava nesse processo da separação, e igual a Vanessa falou, eu já sabia que não dava mais, não cabia mais. Eu não falo nem que é caixa, eu falo que é um potinho, e eu vejo um potinho desse tamanhozinho, roxo, redondo, e eu tentando caber ali dentro e o pote explodindo. E quando não deu mais, que partiu do meu ex-marido a separação, mesmo sabendo que não dava, mesmo sabendo que estava dolorido, eu tentava manter pelos meus filhos, tudo adulto, um com 30, a outra com 23, e eu tentando manter, para não chocar a meus filhos, não chocar a mim, não chocar a minha família, não chocar a ninguém. E eu tentava a voz. E chegou uma hora que ficou disso, de você ser expulsa daquela situação, foi quando ele arrumou uma pessoa no interior. Eu falei, como? O cara aqui trabalhando no interior? Eu falei, entendi também. E foi a hora que eu escolhi não ficar nessa situação e entrei com o divórcio. Ainda está no processo de divisão de bens, e aí foi outra pancada. De eu não estar em mim a ponto de criar dele, fazer algum movimento ali para ficar até com a casa. Aí foi quando eu tomei posse. Eu falei, agora não, a casa foi minha criação, foi tudo meu. E eu comecei a ressurgir daí, não, a casa não vai tirar. E não é só por ser o material casa, foi porque foi a minha energia que eu coloquei para criar ela. Então eu vou tomar posse agora. Foi quando eu coloquei minha mão na minha casa e falei, olha, eu preciso da tua ajuda, eu não vou abrir mão de você. Então ainda está nesse processo, mas já não está pesado. E isso que a Vanessa falou da doença, isso para mim foi muito claro também, que eu ia ter um câncer. Eu sabia até onde ia ser, no meu intestino. Então foi tudo... toda a tua fala, Cláudia, de eu não pegar a dor do outro para o meu campo, para a minha vida, de participar ali, mas não trazer para mim, de eu estar presente ali. Então, essa gripe que me deu, eu não chorei até hoje. As coisas foram acontecendo e eu só fui atuando. E foi o que você falou, Israel, também, né? Da gente ter que andar, porque a vida vai empurrando você, porque não tem como parar. A gente não tem como parar. O universo não é parado, o universo é movimento. E eu sou o universo, então eu preciso me movimentar. E eu fui só fazendo, mas eu não chorei. E então meu corpo começou a chorar de uma forma mais suave, não como um câncer, mas começa a gripe. E desde a primeira vez que eu vi a live de vocês no YouTube, começou a sair muito, é como se eu estivesse chorando. Ali me deu essa gripe. E foi uma coisa assim, que eu não estava nem com sintoma, e de repente começou meus olhos escorrer, o nariz, e eu sabia, eu entendi. Então eu ia aplicar reiki, ia fazer todos os códigos de luz para cortar. Eu falei, não, dessa vez eu vou viver esse choro, eu não vou camuflar. Então a fala de vocês é exatamente tudo que eu estou passando agora, absolutamente tudo. E foi bom, e está sendo bom eu acessar essas dores, porque é como se eu estivesse tirando todas essas crostas aos poucos, mas eu estou tirando. Então, tem uma parte minha que ainda precisa fazer um choro intenso, eu sinto isso, mas eu ainda não consegui, mas está mais leve agora também. Está fluindo de uma forma mais consciente, mais clara, em todo esse movimento da minha vida, que eu sei que é para o reencontro, que foi o que eu sempre pedi, o reencontro comigo, o reencontro com o meu duplo, com o meu Deus em ação, de eu acessar a minha potência, que uma vez por segundos eu acessei, e eu não quero mais perder essa conexão, não escolho mais perder essa conexão. Então, a minha busca é essa, talvez por isso esse movimento doido. Gratidão, Mônica. Gratidão por vocês estarem na minha vida. Gratidão profunda. Você
Você abriu 2 portas, eu vou passar por elas rapidinho antes de passar para você, tá, Karina? De volta. Ah, não, tudo bem. Okay. Tu tem essas 2 portinhas. A primeira delas é sobre a tristeza. Uma amiga minha fez a descoberta ontem de que a tristeza é como uma torneira que você abre. Então você vai abrir e ela vai chegar e no começo ela pode estar desconfortável, pode estar ruim, pode estar suja. Então primeiro é essa água que parece ser suja, que passa limpando esse cano, que passa atravessando isso e limpando essa sujeira. E que no começo pode ser desconfortável, desafiador de você deixar ela vir, porque dói, porque incomoda, porque é esse choro reprimido, essa mágoa guardada, essa nó na garganta. Mas depois que ela passa, essa sujeira, essa água suja, vem a água mais limpa, a água mais clara. E essa tristeza você consegue se permitir tomar mais essa tristeza, se navegar mais. Foi uma descoberta que a Liana fez ontem na nossa sessão. E isso é muito valioso, de você começar a praticar, deixar a tristeza vir sobre todas essas coisas, sem que ela precise transbordar pela gripe para isso. Então, realmente praticar chorar, quando tem a chance, quando tem a oportunidade, quando começa a vir o choro, você deixa ele tomar conta de você, você deixa ele vir, ele fazer som, ele tomar o máximo conta de você possível, porque tem uma sabedoria grande nesse choro. A tristeza é o que está mais... É a sua melhor chance de decidir mudar de vida para valer. Decidir tomar a frente por você para valer. Porque ela precisa dessa energia para fazer isso. E sobre o que você trouxe, Mônica, da família, né? O que eu percebo nos tantas pessoas e amigos meus, amigas minhas, em atendimentos, em espaços que eu tô, é que muita da desculpa que se usa para não dar o passo do seu ser, para não dar o seu próximo passo, são as pessoas à volta. Tipo, ah, não, meu filho, ah, não, minha filha, ah, não, meu pai, ah, não, minha mãe, ah, não, meu irmão, ah, não, sei lá quem, sei lá quem. Quem usa as pessoas à sua volta aqui como desculpa para não dar os próximos passos? Levanta a mão. Então, isso é muito comum. E o que a gente não percebe é que você está muitas vezes construindo uma proteção de calor, você na real está impedindo essas pessoas de ter a chance delas também, de ir atrás do ser delas. Qualquer relação, ou relação de salvar alguém, por exemplo, que está te empacando, eu te garanto, também está empacando a pessoa. Também está travando a pessoa de dar os próximos passos dela. Então, se você quer proteger os sentimentos ou as emoções dos seus filhos, que já são grandes, você está impedindo a chance deles de aprender a lidar com os próprios sentimentos. Você está impedindo a oportunidade deles de se sentirem tão incomodadas quanto você, Mônica, para vir para um lugar como desse para poder aprender, para vir para um espaço onde você não sabe como lidar com isso, você precisa lidar, então você procura um espaço onde você consiga lidar e aprender e descobrir tantas coisas valiosas quanto você está aprendendo. Se você, por exemplo, não quer fazer mudanças porque de alguma forma você tem esse medo de que as pessoas dependem de você. Seu pai depende financeiramente de você, sua mãe depende financeiramente, seu filho depende financeiramente de você, e principalmente se seu filho depende financeiramente de você e ele é grande, você está tirando a chance dele, porque, meu Deus, eu preciso salvar ele, você está tirando a chance dele de aprender a construir esse músculo, de aprender de se perguntar qual é o valor dele que ele tem para oferecer no mundo, de descobrir como ele criar os recursos, o dinheiro que ele precisa para fazer isso acontecer. Você está tirando ele do empoderamento, do poder pessoal dele. Isso é uma coisa que eu sou muito grato para minha mãe. Por exemplo, a gente teve pouca disponibilidade financeira desde que eu era muito pequeno. Então, quando eu era pequeno, eu já dormi em praia, eu já dormi em estacionamento, já dormi na maleta da minha mãe, porque a gente não tinha condições financeiras, e ela era viajante, era nômade. Então, acontecia isso, e a gente tem muita pouca condição financeira. E recentemente minha mãe começou a ter bastante. Assim. Bem quando eu fiz 18 anos e saí de casa, 17 anos, 18 anos e saí de casa, minha mãe começou a ter bastante condição financeira. E desde lá, minha mãe sempre teve muito cuidado para não me manter dependente, não me mandar. Então, desde que eu saí de casa, eu cuido de todas as minhas contas.
eu aprendi a fazer dinheiro. E mesmo com, por exemplo, 17 anos, assim que eu tinha acabado de sair de casa, com 18 anos, assim que eu tinha acabado de sair de casa, que eu estava no momento mais apertado financeiramente para mim, individual, que eu estava aprendendo a fazer dinheiro, aprendendo a conseguir me sustentar, aprendendo a conseguir pagar aluguel, aprendendo a conseguir pagar por comida, que foi o momento que minha mãe também começou a ganhar mais dinheiro. Ela não me ajudou de nenhuma forma financeiramente ali. Óbvio que se eu pedisse, se eu chegasse em uma situação que eu precise, eu peço para ela, me ajudaria, estaria dando esse apoio. Mas, no geral, ela não estava fazendo nada para me salvar, ela não estava tentando me salvar. Ela não estava pensando, não estava procurando me salvar. E isso fez com que eu botasse a cara a tapa no mundo e descobrisse, desenvolvesse eu essas habilidades. Construísse eu esse o meu caminho. Para ser completamente independente. E isso foi muito valioso. E hoje eu vejo muitas pessoas impedindo de dar esses passos porque tem medo meu Deus, aí eu vou dar esse passo, aí eu não sei nem como... Ela não está nem tão preocupada, as pessoas não estão nem tão preocupadas em como vão se sustentar. Estão preocupadas em, meu Deus, eu mudo isso e como é que eu vou sustentar os outros? É claro que é diferente se você tem um filho que é uma criança, ou seja, você está amparando espaço por isso. Você vai precisar usar uma quantidade maior de medo para descobrir como organizar a sua vida. Mas se a gente está falando de um adulto já, você deixar de salvar alguém, você abre a porta para a pessoa poder se tornar independente por conta própria. E isso vai queimar o bumbum delas. Não tenta proteger os seus filhos de queimarem o bumbum. Eles vão queimar o bumbum porque eles estão criando essa vida de caixa para eles também. E você ser a pessoa que fala, eu cansei, eu não vou mais queimar o meu bumbum, e você dá esse passo por você, por você, mas isso abre tanta porta para os seus filhos quanto para os seus pais também. Porque às vezes seus pais estão queimando o bumbum até hoje. E você dá a chance de você pegar e dar esse passo, levantar, e você fazer por você, abre a porta para que eles vão queimar o bumbum, vai ser doloroso, eles vão queimar, vai piorar antes de melhorar. Então, vai piorar para eles antes de melhorar, que nem tá piorando para você antes de melhorar. Mas eles vão ter a chance de mudar de verdade e não se prenderem numa vida de caixa que nem você por anos e anos e anos e anos e anos até perceberem. Então isso é amor pelo ser. Isso é comprometimento pelo ser. E antes de passar a bola para Camila ou para Elisandro, eu gostaria muito de ouvir o que a Karina queria trazer. Se ainda tiver vindo você, Karina. Não, o que eu vinha era isso, que eu estava um pouco com uma culpa, uma raiva, uma tristeza de falar assim, tá, eu vejo no outro, eu vejo em você, eu vejo... E eu tenho que ver em mim, né? Se aquilo ressoou, eu estou num time e aí eu me senti egoísta ao mesmo tempo, mas agora com a fala da Cláudia, tipo, eu estou aqui, eu amparo um time, eu vejo em você, mas está em mim, eu não posso só ver em você o que está em mim, eu preciso enxergar em mim o que eu estou vendo em você, sabe? E eu me senti egoísta porque eu não conseguia escrever a frase como as meninas estavam escrevendo. Eu vejo em você, eu vejo em você, como é que se fala? Eu me curo em você, alguma coisa assim, tipo, tudo em você. Aí eu achava muito contrafluxo, eu falo assim, gente, mas eu preciso ver isso em mim. Tá doendo em mim, mas eu vejo no outro. E aí, quando a gente fala aquela palavra, tipo, é muito fácil falar, né? Na hora de agir, é muito mais difícil. E olha, eu tô tremendo falando isso, gente. Tô muito... E aí, quando a Cláudia veio com essa fala, me deu um alívio, tipo, saiu essa culpa, e eu falei, eu acho que eu preciso falar. E você me interrompeu, tá? Eu falei, não, acho que não. Eu falei, não, é o medo, e tá tudo bem, vão ter outras coisas importantes, e é isso mesmo, o outro é um espelho para ver as coisas em nós mesmas, mas a gente precisa começar a falar, eu vejo em você, mas eu também vejo em mim, e eu escolho curar em mim, porque senão é só você olhar no espelho, olhar no espelho, olhar no espelho, você não muda, né? Pelo menos não no meu caso. E aí você trazendo isso, Clau, tipo, é só gratidão.
de falar assim, ok, não é isso, eu preciso enxergar em mim o que eu estou vendo no outro e curar em mim o que está no outro, que está refletindo, que está doendo. E eu estava me sentindo um pouco culpada de não conseguir escrever isso, de não estar sendo genuíno para mim. E eu falo, ai, gente, será que eu não estou nesse time? Será que não estou nesse... É muito estranho. Eu quero apreciar, Karina. Eu quero muito apreciar que você está se tornando uma mulher perigosa. E eu quero apreciar isso. Já é a segunda vez que você traz algo aqui nesse espaço do corpo quântico que fritou a minha caixa, assim, minha caixa ficou com medo. E isso é valioso. Isso é valioso porque você está se tornando uma mulher perigosa. Você está ouvindo os impulsos da sua raiva. Eu estou sim, suando. Sim, isso deixa ficar líquida, deixa sua caixa se transformar. Porque o mundo precisa disso, Karina, de pessoas. E tô falando para todo mundo, para todas vocês, mulheres. O mundo precisa de mulheres perigosas. O mundo precisa de mulheres que ouvem a sua raiva e falam: pera, que palhaçada é essa? Não, tem uma bagunça aqui. Que mané vibra para o outro, olha para você, se liga, onde você está sentindo essa dor. O mundo precisa de mulheres perigosas e fala: não tá ninguém percebendo isso daqui? Não tem ninguém vendo que isso aqui está rolando? Israel, você não está se tocando que você não está percebendo isso? O mundo precisa de mulheres perigosas que usam a sua raiva e os impulsos de sabedoria da sua raiva para tomar a frente pela transformação, pela integridade, por muitas coisas. Quantas vezes vocês não têm esses impulsos? Vocês estão, sei lá, numa círculo de nova era, ou até aqui no corpo quântico, até em um outro lugar, e você sente o impulso da sua raiva querer dizer algo que podia ser perigoso, ia deixar... Os gremlins iam ficar, ai meu Deus, a caixa ia ficar, ai, vive Maria. E você nem ia saber o que ia acontecer, ia ser completamente imprevisível, o pessoal podia te odiar ou podia te amar depois, podia tudo acontecer, mas você sabe que isso ia ser uma porta de transformação e você cala a boca, você não traz isso. Quem passa por essa situação? Yeah. Esse grupo inteiro está perdendo algo. E sim, às vezes, quando você é uma porta de transformação, às vezes as pessoas vão te odiar no processo. Às vezes as pessoas vão te odiar. E você precisa estar ok com pessoas te odiarem. Porque você está comprometido, porque não é o ser delas que está te odiando. O ser delas está chorando, às vezes, por elas não estarem te ouvindo. Mas a gremlin delas vai defender, a caixa vai defender, o gremlin vai defender. E é isso, você está abrindo essa porta mesmo assim. Danger. Obrigada. Obrigado, Karina. Gratidão. Gratidão, Karina. Continua. E deixa a caixa se adaptar ao novo tamanho agora dela. Diga, Camila. Então, eu fiquei muito curiosa, assim, e desejosa de ouvir o que a Cláudia, assim, trouxe um pouquinho, né, que ela disse que hoje seria o dia de falar sobre... Eu entendi, assim, que seriam padrões familiares, né, questões, assim, de romper, não sei. Não sei Sim. quem vai ter falado sobre isso, enfim. Só para dizer que eu gostaria muito de ouvir. Sim, hoje seria o dia, quem já está acostumado aqui, da quebra de maldição de sangue, que é trazer a gente, nós mulheres, para essa centralidade individual, para você romper com qualquer padrão que você assume, porque é a história da família, porque não pode separar, porque aprendeu desse jeito, porque tem que respeitar o marido, ou porque tem que levar o casamento nas costas, ou porque é para criar filho, para sustentar filho, e abusos maiores ainda, né, na questão sexual, na questão de não falar, de não sentir, de não poder expressar absolutamente nada. Então, esse dia, normalmente, é o dia que a gente toma essa consciência e a gente rompe definitivamente com isso e assume: eu sinto, eu não aguento mais, eu não levo mais
e a gente devolve para as mães as dores delas, as expectativas delas, os sonhos delas. Falar, mãe, seus sonhos são seus, suas expectativas são suas, agora eu vou viver a minha vida, eu vou viver o que o meu ser quer, eu vou viver o que eu vim ser nesta realidade. Então, sempre esse foi um dia de grande rompimento e um dia que a gente volta para nós, para ouvir o que eu, mulher, viva nesta realidade, que tem sonhos, sentimentos, que tem vontades, que tem desejos, que tem a sua própria libido, quero viver a partir de hoje. O que eu quero fazer com o meu corpo? O que eu quero permitir que aconteça com o meu corpo? Então, normalmente, esse era o dia dessa reflexão bem profunda em que a gente, no final, fazia um processo de retorno para essa centralidade, rompimento disso tudo. E olhar. Uma proposta, Cláudia. Esse me parece um assunto tão valioso. Eu queria... Levanta a mão quem gostaria de fazer um encontro sobre isso, de passar por esse processo. Só para ter uma... Tá, legal. O que eu proponho, então, vamos... Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um experimento, dividir um pouco em grupos para que todo mundo possa conversar um pouco mais sobre o tema de hoje, que foi ver aonde que você não está dando os próximos passos, aonde que você não está dando o seu grande passo, aonde você não está dando os pequenos passos. E para assim todo mundo caminhar entre hoje e amanhã com essa dor mesmo no dia, de, meu Deus, eu não estou dando esse passo, aquele passo, eu não estou dando essa vida. E aí amanhã a gente pode pegar um encontro e fazer sobre isso, sobre, também tirar esse bloqueio de porque eu não estou fazendo isso também pela família, porque eu não estou fazendo isso também pelas outras mulheres na minha vida, para decidir começar a andar por si, para que assim a gente possa nos outros encontros trabalhar um pouco mais de dar esses passos e usar os sentimentos para dar esses passos. Porque é sobre isso, né? O corpo quântico, a evolução é sobre você tomar a cara a tapa de dar os passos que a vida está te dando para dar. Não é sobre te dar mapinha, não é sobre te dar ferramentinha. Não adianta nada se você não der esses próximos passos. Não adianta nada. Então, vamos fazer esse movimento para a gente poder realmente dar esses próximos passos. O que vocês acham? Funciona para vocês dessa forma? Amanhã a gente entra nesse... Perfeito. Então, vamos agora, antes do final, separar todo mundo em salinhas de... Botar em 2 pessoas só para ter mais tempo para cada pessoa. Você consegue criar ou eu crio aqui, Cláudia? Eu crio. Tá, manda mensagem aqui quem não for entrar na sala. Israel, eu tenho uma contraproposta. A gente já está com 15 minutos para encerrar. Uhum. Então, de quem sabe alguém se coloque e a gente compartilha aqui mesmo. Não sei se vai realmente ser esse tempo de qualidade, de dividir as salas e cada uma compartilhar. Eu acho que seria valioso 2 pessoas em vez de 3, seja para ter mais tempo, e cada 5 minutos, pelo menos para começar a falar sobre isso, para no decorrer do dia continuar matutando, assim, continuar pensando sobre isso. Pode separar com 2 pessoas, tá? Porque aí é para começar. E a ideia é que vocês continuem esse diálogo com vocês durante o dia. Então, continue olhando para vocês. O que precisa ser? Qual que é os próximos passos que você não está dando? Que a vida está te jogando na sua cara, que é o seu próximo passo. Talvez você não está dando há anos esse próximo passo. Então, observe isso, como isso funciona. As salas estão prontas? Já estão. Tá. Então, pode mandar. Não fiz. A Vanessa não consegue. Deixa 10 minutos? 10 minutos, sim. 5 minutos cada um, tá, gente? Se organiza. Perfeito. Só que eu... Aí a Vanessa, acho que eu pus. Numa Vanessa, sala. lá. Pois, você quer ir na sala 7 para você também poder conversar um pouco sobre isso com a Nelby, Cláudia? Sim. Ok. Vai lá, então. Oi, a Vanessa.
não vai poder vir aqui. Corpo. Vamos lá. Corpo. O que você quer experienciar hoje através do meu ser? Meu ser. O que você quer experienciar hoje através do meu corpo? Universo, Criador. O que de mais grandioso eu posso trazer hoje para o meu campo, para que eu possa experienciar a nutrição do meu ser. E aí, depois das pequenas coisas que o Israel falou, eu botei universo. Você pode me mostrar 3 pequenas coisas, coisas simples, que eu posso experienciar hoje, que vai trazer Deus zilhões de vezes mais alegria do que me trouxe ontem. Legal. E aí eu venho fazendo reflexões sobre a minha questão profissional, né? Semana, acho que sábado fez uma semana, não estou meio perdida no tempo, acho que foi sábado agora, eu recebi um atendimento como se fosse uma reconexão com o ser, né? Uma meditação de reconexão, e desde então algumas coisas sutis vêm acontecendo, as minhas campanhas de venda todas se bloquearam, as contas foram bloqueadas, parou de rodar, sabe? Umas coisas assim bem interessantes. E eu fiquei lembrando de uma vez que eu fui, antes de dormir, fiz aquele experimento da água, né? Tomei água e perguntei, né, o que podia aparecer para mim, aquela coisa toda. E quando eu acordei, que eu vim ver o meu computador, eu vi a página do Canva, naquele programa. E eu não conhecia o Canva, nunca tinha visto. E aí depois eu fui procurar, né? Joguei na internet o que é essa palavra Canva e fui ver. E aí eu achei a mesma tela que eu vi quando eu bati o olho assim no meu computador. E eu lembrei que, assim, de criança, o que eu sempre gostei de fazer era desenhar. Eu sempre gostei de desenhar. E isso se perdeu ali na minha adolescência e eu não fiz mais. E dentro da experiência de venda, uma das modalidades que tem era a gente criar um criativo, como se fosse um post, né, para anunciar uma venda no YouTube, por exemplo. E também por eu ser muito detalhista e tudo, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Se deixar, eu fico o dia inteiro fazendo aquilo ali e melhorando o post, aquela coisa toda. E às vezes me traz uma tristeza de uma campanha que não rodou bem. Eu falo, nossa, mas eu investi tanto nesses posts, eles estão tão bonitos. E é uma prestação de serviço que eu posso oferecer e ampliar dentro desse universo de design, de desenho, de criação, que eu achava que eu não tinha criatividade para fazer. E exercitando através das vendas, eu cada vez faço criativos, do meu ponto de vista, assim, melhores, mais criativos. Então, e aí eu estou refletindo muito sobre isso, de repente não é o caminho ali pela venda, é essa outra parte, porque assim, a gente não, como você sempre fala, a gente não tem um talento só, né? A gente tem mais de um talento, né? Então, o quanto a terapia nesse momento é para me trabalhar ou é para trabalhar o outro, porque a gente na verdade está aqui para se trabalhar primeiro, né? E depois que a gente está nutrida, é que a gente tem condições de trabalhar o outro, de atender. E essa questão da luz violeta é uma coisa que você sempre fala também, que a nossa energia está atuando, independente da gente pegar uma mesa para trabalhar, da gente rodar um processo mental, né? A nossa energia por si só, ela atua, aonde a gente estiver, se a gente estiver consciente disso, né? Se a gente se colocar nessa disposição. E aí parece que hoje foi mais uma confirmação para mim, né? Você tem essa energia de transmutação, e eu estou lendo aquele livro do Eu Sou, né? E uma das afirmações que eu venho repetindo muito diariamente é: eu sou o amor que tudo constrói, eu sou o amor que tudo transforma, né? O amor seria a energia do Criador através de mim, né? Porque cada um tem um talento, uma energia aí para oferecer, né? Transmutação, ativação, cura, são diversas modalidades, né?
Como e você está tá nesse caminho de me experimentando? encontrar. Você já começou a perceber como você experimenta ser a transmutação nos ambientes? Reparar como o ambiente se manifesta quando você chega, como as pessoas mudam quando você chega. Eu percebi isso através da minha mãe, porque, assim, uma das coisas que eu vejo aqui na minha casa é uma energia muito parada, Cláudia, assim, de falta de ânimo, até para comer as coisas. Isso não só nesse apartamento, nos outros que eu morei sozinha, sabe? As frutas estragam dentro da geladeira, eu não tenho vontade de lavar uma louça. E aí eu ponho o pé dentro da casa da minha mãe, eu lavo louça na pia, assim, sem peso. Eu vou lá e lavo com agrado, eu quero comer as frutas. Há muitos anos que eu falo isso para ela, que eu tenho vontade de comer, não sei o que, na minha casa, não. E eu já percebi que quando ela vem na minha casa, eu começo a fazer as coisas dentro de casa. Então, eu percebi que isso é uma energia da minha mãe, que ela traz com ela onde ela chega. E ela não tem conhecimento de processo terapêutico nenhum. Então, é uma energia que ela carrega e que isso muda o ambiente em volta dela. E foi uma forma do universo me chamar a atenção de que, olha, é assim que as coisas funcionam, é assim que acontece. De eu passar a olhar para mim nesse sentido, né? De não ter a preocupação de eu de eu botar um crachá de terapeuta e achar que agora a minha vida tem que funcionar dessa forma só, que eu vou fazer minha transição de carreira de onde eu estou para a terapia. Não precisa ser necessariamente assim, talvez não agora, né? E deu trazer primeiro isso para a minha vida, para o meu eu, né? É o desconforto que eu sempre te falei, como é que eu vou oferecer uma terapia se a minha vida tá essa bagunça, né? Então, é esse, usar tudo que eu já tenho de conhecimento, as ferramentas em mim. E quando eu me sentir bem, mas também não no espaço de descanso, de procrastinação, mas quando eu me sentir bem, de eu estar bem para poder oferecer, compartilhar isso com o outro. Então, a minha sugestão é você anotar mesmo e começar cada vez mais a perceber que transformação eu vou fazer nesse ambiente agora. E você deixar essa energia vir de você. Eu sou a transmutação. Já que eu sou a transmutação, o que eu vou transmutar? E deixar mesmo a energia vir e se expandir, se expandir, se expandir, e só ficar na percepção da mudança das pessoas. E Entendeu? Porque outra coisa que eu anotei aqui uma coisa é na alguém trajetória, dizer, você é transformação. Outra coisa é você vivenciar, nossa, como mudou isso. Fala. essa trajetória de relação familiar, né, o quanto eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe que me prende, e eu vi agora uma conexão da minha mãe pequena, que foi deixada com os avós e depois foi trabalhar em casa de família muito cedo, longe, cidade diferente dos pais. Aí a minha irmã nasce ela ficou 6 meses sozinha também, a minha mãe deixou ela com a minha avó. A minha irmã se separou e não ficou com a filha ficou com a avó paterna. Quando a Maria Eduarda nasceu, minha mãe quis ficar com a minha filha, e aí foi a minha briga de não deixar, né? Como as coisas se repetem, os ciclos se repetem, querem se repetir, né? Querem se repetir, mas está na gente. Então, agora, o exercício é eu deixo essa energia que sou eu transparecer. Né? E aí, deixa. Ops. O seu áudio parou de funcionar, Rose. Mas pelo que eu comecei a ouvir, só para eu ter clareza, então, o que você está trazendo aqui, o próximo passo que a vida está te convidando, é você olhar para você e ver como você pode criar um ambiente na qual você consegue ter espaço também, além dela. E aqui em casa, eu não consigo fazer tudo, eu percebo que eu não consigo fazer tudo e cuidar e dar atenção que está precisando. Uhum. Não é, sabe, a banho, para comer, não sei o quê. Eu tô achando que eu tô sendo egoísta de mantê-la aqui
só tendo esses cuidados básicos, Uhum. não melhor, sabe, uma vida mais até expansiva para ela, no caso de mais pessoas conversando, dando atenção, conversando mesmo, Uhum. porque Eu mesmo tenho, eu eu tenho gosto. tá me ouvindo? Pelo tempo, Rose, a gente vai precisar encerrar já agora o seu espaço de fala, mas eu tenho uma proposta para você, um experimento. Eu tenho a sensação que você está precisando muito de um espaço de escuta, tipo, um espaço para você poder falar uns 20 minutos e abrir mais clareza para você sobre a sua vida, sobre os seus passos, sobre os seus sentimentos, sobre o que você quer fazer. Então, eu tenho uma proposta para você, que é que você peça para o time aqui no grupo por alguém que esteja disponível para te dar hoje, tipo, esses 15 minutos, esses 20 minutos de escuta, para que você possa realmente falar tudo o que você precisa em um espaço seguro, para que você possa ter mais clareza do que você está sentindo, de qual é o seu próximo passo, do que você quer fazer. Você vai fazer isso? Vou. Você vai pedir hoje? Tá bom. Porque precisa mesmo, é importante. Tá bom? Gratidão. 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 Vamos para a aguinha, gente, se preparar para o dia de hoje. Não dá para te ouvir, Cláudia. Cláudia? É só eu que não estou ouvindo a Cláudia ou tá todo mundo não ouvindo? Não está ouvindo. Ah, tá. E agora? Agora sim. Agora sim. Então, conectando as moléculas desta água. Moléculas, tudo que não deveria estar aqui, transmute agora para o que deveria estar na energia fundamental de todas estas moléculas. Transmute, transmute. 1, 2, 3. Velocidade da luz. 1, 2, 3. Gere-se agora uma vibração que vai gerar esta onda frequencial informacional com todas as porcentagens perfeitas e ideais, para que tenhamos um corpo pleno, com as concentrações ideais de todos os elementos químicos necessários a um corpo saudável, a um corpo com total consciência de seu estado e equilíbrio mental, emocional, psicológico, com plenitude de raciocínio, com plenitude de acesso à própria inteligência de todos os corpos, a inteligência mental, emocional, física e a nossa inteligência energética e os nossos valores de essência. Gere-se, 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 passando pelo nosso corpo, essa frequência, trazendo para essa água exatamente os elementos necessários para o meu corpo. 1, 2, 3, velocidade da luz, gere-se. 1, 2, 3. Enviando essa onda frequencial para as moléculas desta água. Moléculas, recebam esta informação e modulem-se. Modulem-se, modulem-se. Modulem-se na informação exata ao que o meu corpo físico, mental, emocional, energético necessita hoje. Modulem-se, modulem-se. 1, 2, 3. Velocidade da luz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assim é. Está feito e eu sou muito grata. Nossa, hoje está com gosto de terra de novo. Parece que está com barro, assim. Fala, Israel. Mulheres, gratidão. Gratidão pelo encontro tão especial de hoje. Ele seguiu uma direção não linear, mas eu acho que era a direção que ele precisava ir. Então, muito, muito grata por isso. E eu convido vocês a realmente caminharem esse dia entre hoje e amanhã, observando quais são os passos que você não está dando. Se você decide, se você está incomodado o suficiente e dá esse passo hoje, então dê. Se não, deixa a dor e o soco na sua barriga de você não estar dando passo te acertar, para que você ganhe dor o suficiente para se mover.
tá? Vejo vocês amanhã. Olha o gremlin de vocês para eles não quererem fugir dos próximos encontros, porque eles querem muito fortemente evitar desse espaço. É bem possível que uma parte de vocês queira se auto-sabotar nesses dias para não dar esses passos. Fica de olho. Não deixe isso acontecer. Não deixe você se enganar de novo, você cair de novo. Tá? Usa o seu time. Amo vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, bom dia. Obrigada, Tchau, bom irmã. dia. Tchau, tchau. Gratidão, Tchau, Cláudia. Beijo. Tchau, Te gratidão. amo. Gratidão. Tchau, tchau. Não, gente.